Galera, a gente acabou de cantar que a voz de Deus ecoa, mas a nossa própria voz, né, muitas vezes é fraca. Cara, você já reparou nas vozes das pessoas assim, alguma vez? Você fica ligado em lance de voz, assim ou não? Quem gosta de dubladores aí, Alguém curte esse tipo de arte? Ninguém, só eu. Poxa, eu acho maneiro pra caramba, assim, a pessoa ter uma voz que é diferente das outras, de modo que seja, assim, diferente e maneiro. Minha voz é diferente das outras, mas é diferente e ruim. Não é o caso. Estou pensando naquelas vozes, assim, que são bem legais mesmo, bem diferentes das outras. A pessoa que vai participar do nosso Upcamp como médica, lá vai ter uma médica lá com a gente, ajudando a gente e tal. Cara, essa pessoa tem uma voz muito maneira, de dubladora, assim, podia dublar desenhos infantis, assim, tem uma voz bem legal. Alguns de vocês têm uma voz maneira também, às vezes isso causa um prejuízo para o meu coração, principalmente a galera que canta. Eu fico assim, poxa, por que não eu, né? Porque foi justamente com essas pessoas. Mas quando você se apaixona, a parada é diferente. Cara, quando você gosta de uma pessoa, seu coração, né, fica inclinado ali a gostar de uma pessoa, você acaba gostando de tudo. Alguém aqui já esteve... Levanta a mão, não. Alguém aqui já esteve apaixonado? Foi? Ih, levantaram a mão sem querer ou por querer, não sei, hein? Ó, alguém fez assim, aí deu uma disfarçada, passou a mão no cabelo, né? Cara, se você está ou esteve apaixonado, poxa, a voz da pessoa que você ama, né? Uma voz bonita, você gosta de tudo, até da voz da pessoa, aquilo é marcante pra gente, não é? A gente vai ler um salmo que vai falar sobre a voz de Deus. E o salmista amava tanto a Deus que ele admirava até o Senhor pela sua voz. Recentemente minha filha me trouxe a seguinte pergunta, porque eu falei para ela assim, ó, Jesus me chamou para ser pastor. E aí ela falou assim, poxa, mas como é que Jesus falou com você? Tipo assim, né, como é que Jesus fala, tal. Poxa, é uma coisa difícil de você traduzir isso para uma criança, né? Mas quantas vezes a gente não teve toda a certeza do mundo que a gente ouviu a voz de Deus falando ao nosso coração? Quantas e quantas vezes, cara, se isso nunca aconteceu com você, pô, você tem que pedir para que isso aconteça, porque é maravilhoso quando você tem certeza de que Deus falou contigo alguma coisa, e aquilo se realiza porque é da vontade de Deus e é a palavra de Deus. Poxa, isso é maneiro pra caramba. A gente vai ler o Salmo 29 então. É um salmo de Davi. Está com a Bíblia aberta aí, Salmo 29? Está no esquema? Vou ler então. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém. Cara, isso daqui é um poema, beleza? É uma poesia do mundo antigo. No mundo antigo era assim que a gente fazia poesia.
a gente escrevia desse jeito. Eu sou do mundo antigo, estou me colocando. Eu sou um pouco mais velho que vocês. Então, não sei se vocês sabem, mas antigamente as pessoas escreviam poemas. Nesse tempo aqui, as pessoas escreviam orações em forma de poema. Elas escreviam esses poemas que eram suas orações, e Deus quis coletar alguns desses poemas para que formasse esse livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, que é o livro que a gente está lendo, é um livro de orações, é o livro de orações do mundo antigo. Você já leu um livro sobre oração? Alguém aqui já leu um livro sobre oração? Poxa, algumas pessoas. Você já leu o livro dos Salmos? É um livro de orações. Então, esse daqui deveria ser o livro principal nosso, na nossa cabeceira, do lado da nossa cama, o livro que a gente deveria ler todo dia. Vou traduzir esse poema para você agora. Olha para o texto de novo aí. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Então, a palavra de Deus está dizendo que quem é filho de Deus dá ao Senhor glória e força. Diz que o Senhor é glorioso e diz que Ele é forte. Se você é filho de Deus, você deveria falar dessa maneira. O texto continua, verso 2: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Deus tem um nome glorioso. Esse Deus, Senhor aqui, é aquele que foi traduzido há muito tempo como Jeová, Javé, Yavé, Iehoa, Yahweh, Yahu. Tem várias formas de traduzir esse nome, mas esse nome significa que existe um Deus que é pessoal, existe um Deus que é infinito, que criou todas as coisas, criou o universo, as coisas grandonas, mas criou as coisas pequenas também, e no meio disso tudo criou a gente, e criou a gente não como uma força que cria alguma coisa de modo indireto, mas não como um Deus que pessoalmente se relaciona com as coisas que criou. Saca só, você não foi criado por uma força, você não foi criado pelo acaso, você não é um acidente de nada, pelo contrário, Deus projetou a sua vida. É isso que esse Senhor diz que acontece. Então esse Deus Todo-Poderoso é um Deus pessoal, esse Deus é infinito, maior do que tudo que existe, mas mesmo assim, Ele se relaciona conosco como uma pessoa. Nós conhecemos um nome de Deus através de Jesus Cristo, o Messias, e agora o nome de Cristo está acima de todo nome. É o tema do nosso Up Camp, galera. Acima de todo nome, é o tema do nosso Up Camp, que fala de Jesus. Jesus está acima de todo nome. E agora todo joelho se dobra diante da majestade de Jesus, e toda língua há de confessar, irá certamente que Jesus é o Senhor. Deus, Ele possui uma beleza distinta de todas as outras. A beleza de Deus, o verso 2 vai traduzir para a gente. A beleza de Deus é a sua santidade. Então Deus é bonito, não como a beleza que muitas vezes a gente acha que existe. Perceba, a gente tem um problema grave no nosso coração. A gente acha que beleza está ligada à sensualidade, à sexualidade. A gente acha que a beleza está ligada a você mostrar o seu corpo de modo promíscuo. Mas o Senhor diz que a beleza é a sua santidade. Você quer ser uma menina bonita? Você quer ser um menino bonito? Sabe o que vai trazer beleza para você? É a sua santidade. É isso que traz beleza. A beleza verdadeira, aquela que dura, aquela que é eterna. Todas as outras formas que você encontrar de estética, de beleza, de imagem, essas vão passar, são passageiras. E essas não são verdadeiras, porque elas não se relacionam ao Deus que criou todas as coisas. Consegue entender? Deus te criou para você ser santo e para você ser santa, e aí você vai conseguir desenvolver a verdadeira beleza, que é a beleza de Deus.
Verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. Então, o que o salmista começa a fazer? Ele começa a comparar a voz de Deus com as coisas que ele conhece. Quando a gente é criança, é assim. A gente começa a comparar Deus com as coisas que a gente conhece. E a gente olha para a natureza que é bonita, a gente compara isso com a beleza de Deus. E a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe muitas vezes, e a gente compara o cuidado deles com o cuidado de Deus. São sombras daquilo que Deus é na verdade. Deus é muito superior a isso tudo. Então, ele compara a voz de Deus com a voz que troveja sobre muitas águas. Com certeza você já ouviu uma trovoada na sua vida, tranquilo? E com certeza você já viu uma queda d'água muito forte, cachoeira. Já esteve numa cachoeira? Não é cachoeirinha qualquer, não. Vamos botar um nível aqui maneiro. Foz do Iguaçu, aquela cachoeira lá, nunca estive lá, meus irmãos. Infelizmente, só vi na televisão, internet, celular, etc. Imagino que seja, né? Pô, as cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niágara lá, pô, entre Canadá e Estados Unidos. Nunca fui também, só vi pela internet. Deve ser coisa maravilhosa. E ele vê aquela voz muito forte dessas coisas e compara com a voz de Deus. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Percebe que o salmista está repetindo a voz do Senhor, a voz do Senhor. Se você contar, e é tranquilo de você contar nesse poema que está aqui, que é o Salmo 29, você vai ver que o salmista fala a voz do Senhor 7 vezes. Ele fala 7 vezes de propósito, ele calculou isso para fazer dessa maneira. Por quê? Porque 7, na cabeça dele, é aquilo que é perfeito. Então, a voz do Senhor é tão maravilhosa que ela é perfeita. E aí, por isso que ele repete a voz do Senhor, e vai repetindo 7 vezes. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é árvore. Beleza? O que acontecia? Tinha um povo do lado de Israel que se gabava, que ficava se achando o máximo pelas árvores que tinha. E tinha esses cedros do Líbano. São árvores muito maneiras, elas eram muito caras, elas tinham um valor muito grande. Esse povo ganhava muita riqueza com isso. E aí, o que o salmista está dizendo? Que a voz do Senhor, ela é mais poderosa do que aquelas árvores gigantescas. E ela, na verdade, despedaçava aquelas árvores gigantescas. É Israel falando com o povo do lado. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. Essa parte aqui é estranha para a gente. Por quê? Porque o símbolo desses povos era um touro. Então, esses povos tinham na sua bandeira um touro desenhado, pintado. E aí, o que Israel está falando para esse povo assim? Ó, vocês têm um touro pintado aí na bandeira de vocês? Não tem? Pô, na escola de vocês aí, cadê? Na escola de vocês tem um leão, não é isso? Poxa, meus filhos estudam lá também. Então o que acontece? Eles olham para aquele touro lá, que é símbolo de força, e diz assim, ó, isso aí que vocês estão dizendo que é símbolo de força, é um bezerro, é um filhote. O boi selvagem é chamado, em outras traduções, de novilho selvagem, é um filhote. Então, o leão da roupa de vocês, se fosse nessa comparação, é um gatinho diante do poder e majestade desse Deus. O que Israel está falando para esses povos? Olha, vocês estão confiando em coisas que são frágeis. Vocês estão confiando nos deuses de vocês, que não são nada. Salmo 105 vai dizer, poxa, você não pode dar glória para esses deuses, você tem que dar glória para o Deus único, somente o Deus Todo-Poderoso. E mais, o salmista vai dizer que ele não quer adorar estátuas, ele não quer adorar imagens de seres. É isso que o texto está querendo dizer. A voz do Senhor, verso 7, produz chamas de fogo.
porque essa galera adorava o sol. E aí eles estão falando que Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas. Certamente Davi está olhando para Gênesis aqui, está olhando para o capítulo 1, em que em Gênesis Deus cria todas as coisas com a sua voz. O texto já está terminando. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E aí está falando para um povo específico isso. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Então aqui é o seguinte, meu amigo. Deus fala toda hora. Deus fala 7 vezes. Deus fala de um modo perfeito. A voz dele é maravilhosa. E a única hora que se ouve a voz dos homens é no verso 9. E diante da voz de Deus, os seres humanos só podem dizer uma única palavra, que é glória. Glória, essa voz é gloriosa. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Como que a gente consegue aplicar essa parada à nossa vida? Primeira lição: a voz do Senhor é poderosa. Lembre-se, Deus criou todas as coisas com a sua voz. Lembra de Gênesis 1? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, sejam formados no 4º dia. Lembra disso? O sol e a lua e as estrelinhas, Deus criou no 4º dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Pô, vocês não tiveram infância, né, galera? Eu tive infância, assisti aquele negocinho lá da igreja. Em apenas 6 dias, Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas com a sua voz poderosa. Lembra do centurião falando com Jesus? O que o centurião fala para Jesus? Jesus está indo para a casa do centurião. O servo do centurião está morrendo. O centurião manda uma mensagem para Jesus e diz assim: Senhor, não sou digno que você entre na minha casa, mas se você disser uma palavra, o meu servo vai ser salvo. Por quê? Porque o centurião entendeu perfeitamente quem é Jesus Cristo. Você crê nisso de verdade? Você crê que com uma palavra Jesus consegue resolver todas as coisas, curar qualquer tipo de enfermidade? Jesus consegue curar a gente do nosso próprio mal, do pecado que habita no nosso coração. Com uma palavra, se Jesus disser que eu estou perdoado e que eu sou dele, ninguém me retira dele. Você consegue acreditar nessa parada? A pessoa mais difícil que você conhece aí para ser alcançada pelo Evangelho, lembra dessa pessoa agora? Pensa numa pessoa difícil. Já tentou falar de Jesus? Pô, você já ouviu falar de uma pessoa assim que não quer falar de Jesus? Já. Eu já batizei algumas pessoas assim, meu amigo. Algumas pessoas que um dia falaram assim: eu detesto ouvir falar de Jesus. Me chama para qualquer coisa, menos para um negócio que tenha Jesus no meio. Pode me convidar, qualquer festa, qualquer churrasco, qualquer situação, até coisa ruim, mas se estiver falando de Jesus, não vou. Já batizei diversas pessoas que um dia falaram isso, mas com uma palavra de Jesus Cristo foram salvas. A minha história, irmãos, é essa. Eu tinha medo de entrar numa igreja evangélica, não passava da porta. Ficava em pé na porta, o pessoal dos amarelinhos ficava assim: pô, senta aqui, vai, por favor, fique em pé aí não. Eu ficava assim, só fazia assim, tipo, não vou de jeito nenhum, vou ficar na porta. Até que um dia eu entrei, até que um dia eu me assentei, e aí eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. A voz do Senhor é poderosa. Lembra quando Jesus fala com Paulo? Paulo ouve a voz de Jesus e se converte.
Paulo ouve a voz de Jesus e chama Jesus de Senhor na mesma hora. Quando você ouvir a voz de Jesus Cristo, você vai identificar essa voz como voz poderosa, distinta de todas as outras. Segunda lição que esse texto traz para a gente: a voz do Senhor é devastadora contra seus inimigos. Então, o quadro que está sendo pintado aqui não é um quadro muito fácil para a gente, para a nossa geração. Por quê? Porque o salmista está falando a verdade para nós. Aqui não é só o lado que a gente acha bonitinho, beleza, enfeitadinho, colorido, dos contos de fadas. Não. Deus é poderoso. O texto está dizendo isso para a gente. E contra os seus inimigos, Ele vai agir de modo poderoso também. Quem são os inimigos de Deus? São aqueles que o rejeitaram. E por isso que o texto vai dizer que Ele destrói os cedros do Líbano. Por isso que o texto vai dizer que Ele trata os touros lá daquele lugar, do Monte Hermon, como se fosse um bezerrinho. E Ele vai devastar as florestas e todos os ídolos e tudo que há de pecado na nossa vida. Saca só! A partir do momento que você se aproxima desse Deus que tem voz poderosa, Ele vai destruir aquilo que você tanto amou na sua vida, que era fruto de pecado. Se você se aproximar desse Deus, Ele vai arrebentar com o seu coração e vai tirar todo o pecadinho que você tanto ama e trata com afeto, como se fosse um gatinho, um bezerrinho, um ursinho de pelúcia. Ele vai passar por cima desse pecado, para que o seu coração seja somente dele. Tem muita coisa na revelação dessa voz de Deus que é dolorosa. É isso que o salmista está dizendo. Se você caminha um pouquinho no Evangelho, um pouquinho, você vai perceber que há dor também no Evangelho. Me lembro de uma música que diz: Jeová, Jeová, sempre há dor quando uma criança nasce. A resposta é sim. Já reparou que para uma criança nascer tem dores para que uma criança nasça? Assim é conosco, meus irmãos. O novo nascimento é dolorido. Mas o que ele traz é uma libertação de tudo aquilo que nos envenena e nos leva para a morte. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu caráter vai mudar. Jesus vai te humilhar. E aí, as coisas não vão ser mais tão superficialmente agradáveis quanto eram, porque agora você vai tratar da profundidade da coisa. Quando eu me converti, eu me achava o máximo, eu achava que eu era o mais inteligente, o filhinho perfeito que não tinha defeito. A partir do momento que eu conhecia Jesus Cristo e a palavra de Deus, o Senhor mostrou os meus pecados. Já ouviu a expressão multidão de pecado? Multidão. Você já esteve num lugar que tem uma multidão? Fui recentemente ao Maracanã. Infelizmente, rapaz, se eu pudesse não ter ido, era melhor. Poxa, tem um momento lá, cara, que o cara que está vestindo a mesma camisa que você, torcedor do seu próprio time, joga um balde de cerveja nas suas costas. E por que ele fez isso, cara? Estou torcendo para o time dele, tá? A gente deveria estar em paz. Tinha uma multidão lá, cara, uma multidão lá torcendo para aquele time. Me arrependi na mesma hora de estar lá naquele lugar. Cheiros insuportáveis, tudo é negócio de fumaça, com bebida, tudo que eu detesto. O nosso pecado, irmãos, é maior do que aquela torcida que lota o estádio. A palavra de Deus vai chamar o nosso pecado de multidão de pecados. Multidão. Você consegue entender?
em cada pensamento seu, em cada atitude sua, que não seja 100%, totalmente, plenamente, para a glória de Deus, de todo o coração, força, alma e entendimento, ainda que você faça o bem, se não for integralmente para a glória de Deus, é pecado e é sujeira. Qual de nós consegue fazer alguma coisa totalmente pura, totalmente santa, se não for levada pelo próprio Espírito Santo? A voz do Senhor é devastadora contra os seus inimigos. O Senhor vai destruir aquilo que você construiu em cima da areia. Agora uma nova edificação vai ser construída em cima da rocha. Mas antes disso acontecer, haverá destruição. Terceira e última lição desse texto: a voz do Senhor é bênção para o seu povo. Aí vai dizer que o Senhor dá cria às corças, o Senhor faz nascer as coisas, o Senhor cuida dos detalhes dos bichinhos. Se Deus cuida dos animaizinhos, olhem vocês para as aves dos céus, olhem para os pardais, olhem vocês para os lírios do campo. Se Deus dá de comer para aquela ave que hoje vive e amanhã morre, se Deus veste os lírios do campo de modo mais maravilhoso do que vestiu Salomão, por que Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Ao mesmo tempo que a voz do Senhor destrói aquilo que é podre, ela edifica um templo no nosso coração, um templo no qual o Espírito Santo passa a habitar, um templo de santidade, tão santo e tão belo quanto a beleza do Filho de Deus. E agora a gente é a habitação do Senhor, e a gente é alvo da intercessão do Filho de Deus, a gente é alvo da intercessão do Espírito de Deus. Você consegue entender? Jesus ora por você, o Espírito Santo ora por você e traduz as suas orações. Agora você está guardado em Jesus Cristo. Você sabe o que está dentro da minha mão, porque você viu eu guardando, é uma tampa de caneta, mas você não consegue enxergar, só enxerga a mão. Jesus te cerca dessa maneira agora. Seria muito difícil que alguém aqui tirasse essa tampa de caneta da minha mão, beleza? Porque eu sou uma pessoa muito forte. Quem já disputou flexão comigo aí sabe. Mas, cara, imagina Jesus segurando você na mãozinha dele, cara. Quem que vai te retirar das mãos de Jesus Cristo? Quem vai te retirar das bênçãos de Jesus Cristo? O Senhor promete para você que você reine com Ele agora. Desde já, nós estamos reinando com Cristo. Todas as coisas que estão acontecendo no universo cooperam para o nosso bem. Olha que doideira, cara. O sol nasce e se põe, as estrelas são contadas, tudo que se fala nos bastidores, tudo que se conhece nesse mundo, todas as ciências, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que a gente se transforme na imagem do Filho Jesus. Aleluia! Aplicações, como é que você vive isso? Mesmo que a nossa voz seja fraca, a voz do Senhor é poderosa, mas a nossa não é. Mesmo que a nossa voz seja fraca, nós devemos glorificar o nosso Deus. Você viu isso no final do Salmo? A voz do Senhor, a nossa voz é glória. Deus está te chamando para você dar glória nesse lugar. Galera, sabe qual é o problema nosso? A maioria aqui já é convertida, a maioria aqui já está se batizando, a maioria aqui é crente mesmo de verdade, mas está faltando alguma coisa no nosso coração, cara, que a gente é meio apático no culto. Isso é estranho, não era para ser assim. Já falei isso para vocês 200 mil vezes, vocês são adolescentes,
O certo era eu estar falando assim, calma, vai devagar, beleza, tá demais, não pula, não sobe aí na cadeira, não grita desse jeito, vocês são escandalosos. Mas não, vocês estão quietinhos. E eu que estou ali pulando e estou me movimentando. Às vezes, no final do culto, a galera se anima aqui. Às vezes. Galera, vocês têm que dar glória a Deus, cara. Pô, Jesus salvou sua vida. Não tem nada melhor do que isso. Você já viu a beleza da santidade desse Deus? Sua boca tem que abrir, você tem que cantar. A gente canta aqui que a gente vai cantar até a nossa voz acabar. A nossa voz não acaba nunca. A gente continua cantando. Só que a gente canta baixinho, por isso que a nossa voz não acaba. Eu fico rouco toda hora, galera. Toda hora eu chego num ponto que eu penso assim comigo mesmo. Estou estourando a minha garganta nesse culto. E eu digo, vou estourar mais ainda, vou até o final agora que eu vou estourar tudo mesmo. E se amanhã eu estiver rouco, paciência, Deus vai me restabelecer, porque amanhã eu vou ter que dar aula aqui também. Mas eu vou louvar de todo o coração. E aquilo que Deus faz que é glorioso, eu digo glória. A gente tem que ser avivado, galera. Está muito mortinho, morninho, friozinho. Está um frio, né? A gente está de casaco. Mesmo que a nossa voz seja fraca, não seja a voz de Deus, cara, que a nossa voz seja ouvida. Essa igreja sempre foi conhecida pela forma como canta. Pô, o UP tem que ser conhecido assim, pela forma como canta. Na verdade, a gente tem que cantar mais alto do que a galera que é mais velha. Por quê? Porque a gente ainda tem mais gás, mais fôlego. Agora estou me colocando com vocês, né? A gente tem mais fôlego aí. A gente é novinho, a gente precisa de... Amém, irmãos? Pô, alguém vai louvar a Deus aí direito quando a gente voltar para o momento do louvor? De coração mesmo, assim? Às vezes eu percebo que a banda, cara, pô, a gente está abandonando a banda está meio que sozinha aqui. E essa parada não é show, beleza? Isso daqui é igreja. Cara, isso que é pior. Pô, se a gente vai no show dessa gente aí... Taylor Swift, pô, e sei lá, se fosse, né, Rebelde, High School Music, sei lá, o que você... Eu só penso em coisa velha, galera. Pense em alguma coisa nova. Você vai no show dessa galera, pô, você fica destrambelhado lá cantando, você grita, paga mó micão, tira umas fotos assim horríveis, publica, só para dizer que você estava lá naquela parada. Cara, e chega aqui na igreja e a gente não canta. Pô, será que aquela pessoa lá é mais importante do que Jesus? Né? Será que a presença daquela pessoa, pô, anima mais o meu coração? Quando a gente vai no Maracanã, por exemplo, cara, eu vi torcida cantando, gritando. E eu fiquei pensando, pô, cara, esses caras estão gritando por causa de um time de futebol, um negócio que não significa nada. Um lixo, mesma coisa que nada. E eles estão gritando ali, cara... E a gente está na presença do Deus vivo. E a gente está meio assim, mais ou menos, devagar. A única coisa diferente que tem com a gente é que a gente é constante. Eu estava nessa torcida aí, me arrependi já, né? Aí o torcedor estava assim, nós nunca vamos te abandonar, a gente vai cantar até o final. E daqui a pouco o cara deu o passe, sai do jogo, sai. Abandonou na mesma hora, os caras... Tipo assim, nunca vamos te abandonar. E na mesma hora já começaram a abandonar. A gente não é assim, né, galera? Aplicação 2. O Deus que fala conosco também é o Deus que nos ouve. Por isso, nós precisamos orar. Poxa, cara, olha que bênção. Deus podia nem se interessar por nada na nossa vida. Deus é Deus, cara. Deus podia olhar para o universo todo e pensar assim, pô, tem tanta coisa bonita no universo que eu criei. Mas não, Deus se interessa por nós. E além dele falar com a gente, Ele permite que a gente fale com Ele. Poderia ser o caso da gente não ter permissão para falar. No mundo antigo era assim.
você diante dos reis, você não podia falar, a não ser que o rei te autorizasse. Lembra do caso de Esther? Esther fala assim, vou entrar na presença do rei, mas se eu falar e ele não gostar, a minha cabeça vai ser cortada. Porque eu não tenho autorização para falar na frente do rei. Jesus conquistou isso para você. O véu foi rasgado. Agora você pode falar com Deus Todo-Poderoso. E mais do que isso, Ele se importa com aquilo que você fala. E Ele inclina os seus ouvidos nessa imagem bonita de um pai que abaixa para ouvir o seu filho falando baixinho. Eu já muitas vezes estive em lugares em que meus filhos me puxaram e eu, nessa minha estatura toda, tive que abaixar para ouvir meu filho falando no meu ouvido. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Para quem que você pede socorro? Para o psicólogo? Para quem que você pede socorro? Para o médico? Para o psiquiatra? Para quem que você pede socorro? Para o seu pai, para a sua mãe, para o pastor? Cara, primeira pessoa que você tem que pedir socorro, não que os outros não sirvam. Já frequentei isso tudo. Beleza? No entanto, primeira pessoa que você tem que pedir socorro é o Deus Todo-Poderoso que inclina os ouvidos para ouvir a sua voz. Aproveite a oportunidade de estar dentro desse culto para você orar, louvar, cantar de todo o coração. Aproveite os momentos que a gente tem antes do culto de reunião de oração para você falar com Deus que fala e ouve aquilo que você fala. Aproveite essa oportunidade, galera. Isso é precioso demais. A gente não pode desperdiçar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra santa. Obrigado por aquilo que você fez conosco. Você permitiu que a gente ouvisse a sua voz através de Jesus Cristo. Você salvou a nossa vida e você ouve aquilo que a gente fala por meio da oração. Senhor, obrigado, Senhor. Ouve a nossa voz nesse culto, Senhor, em nome de Jesus, que a gente cante, que a gente vibre, que a gente faça isso para a glória do Teu nome, que seja assim, no nome do Teu Filho. Amém.